paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 12 de outubro, louvado seja o Senhor feriado, você que está em casa, amém? Estamos aqui com a nossa mensagem matutina. Hoje a mensagem vai ficar por conta do nosso pastor Rogério. O pastor José dos Santos Ferreira fez uma viagem, mas o pastor Rogério está aí com a palavra, essa palavra para o teu coração, para o seu despertamento e a vigilância, sobretudo, sobre a orientação do Senhor. Você vai ver e vai ser muito abençoado. Queridos, muito cuidado com as suas crianças nesse dia, os presentes, as sugestões. Precisamos estar criando nossos filhos como está na palavra, não é? Como é que está na palavra? Instrui o menino, a criança, no caminho que ela deve de andar, e até quando envelhecer, não vai, não é, se desviar dele. Amém, queridos? Mas hoje quero deixar todo o tempo para o nosso pastor Rogério, mas quero também fazer uma oração. O pastor Isaac pediu que orássemos pela sua esposa, não é? Então nós vamos estar orando. É a nossa irmã missionária Lucimeire, ela precisa da intervenção de Deus, não é? E só as mãos de Deus para ajudar, vamos ajudar esse guerreiro do Senhor. Continuar orando pelo Samuel Castro, sua esposa Késia Castro, também o pastor Samuel Neto e irmã Alice, sua esposa, que estão lá próximos, estão em quarentena, que eles vão estar visitando para dar um apoio aos seus filhos lá. Vamos orar. Família do Samuel Castro também, entregar nas mãos do Senhor, não deixando de orar também, né, pela minha sobrinha Kika Maria, e seu filho João Miguel, que estão também numa prova, amém? E o nosso caderno de oração. Vamos estar orando e depois já vamos estar meditando na palavra que Deus tem para o nosso coração nesta manhã, amém? Para você que está saindo para o seu trabalho, um ótimo dia de trabalho, que hoje alguns trabalham, né? Amém? Louvado seja o Senhor. E para você que está nos assistindo através dos grupos, Deus te abençoe grandemente, amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes, pelas vitórias, Pai, e por tudo que tem nos ajudado na nossa caminhada de fé. Aí está o teu servo, pastor Isaac, pedindo oração pela sua esposa, e nós estamos entregando nas tuas mãos esta vida, Pai. Ele disse o câncer é agressivo, mas o Senhor é poderoso para reverter essa situação, Pai. Põe a tua mão, dá vitória ao teu servo, à sua esposa missionária, Lucimeire, que ela sinta o refrigério da tua presença, Pai. E nós agora estamos clamando, entregando essa vida nas tuas mãos. Também o teu servo Samuel Castro, que também luta com um câncer no estômago, Pai. Mas nós sabemos que tu és poderoso para entrar com providência, repreender, ó Pai, este mal da vida de Samuel Castro. E a tua serva Késia Castro, que luta cuidando do seu esposo, abençoa ela. E o pai Samuel Neto, sua mãe, também Alice, que estão ali cumprindo uma quarentena, já estarão chegando para passar um período dando apoio a eles. Abençoa o teu servo, guarda ele onde ele está, Pai, e que ele saia em paz e abençoado, ó Deus, porque as tuas mãos estão com os teus servos ali que vão fazer essa visita, Pai. Assim eu entrego em tuas mãos o nosso caderno de oração, todos os pedidos que ali estão e outros que estão chegando e que estão sendo acrescentados, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos, rogando as tuas misericórdias, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Pai. Assim oro, te pedindo ainda para abençoar a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, essa guerra, essa política já pela eleição do próximo ano, Pai. Ajuda que os governantes entendam que eles têm que parar, cuidar desse povo tão sofrido que precisa de serem atendidos, Pai. Senhor da glória, guarda-nos, pois, em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amados, então nós estamos agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos com vocês. Quero lembrar que às 6 horas nós temos o pastor Wesley com a primeira hora, no meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor da 18 horas com as nossas irmãs. Ontem foi uma bênção, né? Pastor Paulo Roberto e irmã Gláucia apresentaram
o clamor das 18 horas e nós participamos, foi uma bênção, como tem sido, né? Você não deve perder, estar ali com as irmãos orando, porque é o momento de oração, amém, queridos? Muito bem, eu quero lhe dizer que hoje, às 20 horas, o pastor Gênesis vai brindar vocês todos com os 52 anos da União Feminina, amém? Foi um grande culto no sábado passado. Quem pregou foi o pastor Wesley, foi um instrumento nas mãos de Deus. Foi uma bênção muito grande, amém, queridos? Então, logo mais às 20 horas, o pastor Gênesis vai fazer uma abertura e vocês vão ter os melhores momentos do culto de sábado 52 da União Feminina Rosa de Sarão, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e até lá, se Deus quiser e Ele quer. Amém e amém. Ligado ao pastor Gênesis, né? Um abraço muito forte para todos os irmãos, que Deus possa continuar abençoando. E eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 15, um texto muito conhecido, nosso, não é isso? E eu quero fazer a meditação nesta noite, não é? Aqui no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 14, do 1 ao 9, que diz assim, depois eu lerei outros versículos. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Amém? Deus, ele deu uma ordem muito clara para Saul. Amaleque estava sendo votado ao anátema. Esta era uma guerra que não era motivada pelo poder econômico, não era uma guerra motivada por questão de segurança em fronteiras ou do povo, mas era uma guerra motivada pela ordem do Senhor para que exterminasse Amaleque, que se opôs a Israel quando saiu do Egito, naquela batalha em que, quando a mão de Moisés ficava para o alto, Israel prevalecia, porém a mão de Moisés era pesada, abaixava, Amaleque prevalecia. Foi quando Arão e Ur se colocaram cada um de um lado e sustentaram as mãos de Moisés para cima até que Amaleque fosse derrotado naquela guerra. Nesse capítulo o Senhor fala daquela guerra
E ele diz, olha, eu me lembrei do que Amaleque fez quando o meu povo saiu do Egito. Vai e destrói a eles, e não perdoes ninguém, né? Totalmente a tudo que tiver. E não lhe perdoes, porém, matarás desde o homem até a mulher, e desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Ou seja, está tudo votado ao anátema. É interdito, ou seja, votado à destruição. Não perdoes, eles precisam ser riscados do mapa, deixarem de existir, para que a minha ira se cumpra sobre este povo que se opôs quando meu povo saía do Egito. Esta foi a ordem que o Senhor deu para Saul através da boca de Samuel. E Samuel falou isso para Saul. A Bíblia conta que Saul contou o povo em Telaim, 200.000 homens de Israel e 10.000 homens de Judá. E colocaram em emboscadas no vale, cercaram a cidade de Amaleque, falaram para os queneus saírem do meio dos amalequitas, para que eles não fossem destruídos. E eles combateram desde Avilá até Sur, que está de frente do Egito. Não é isso? E venceu a guerra. Só que aconteceu algo que nós lemos na palavra do Senhor, que não era para ter acontecido e aconteceu. Eles perdoaram a Agag, ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ou seja, não obedeceram à voz do Senhor. Ou seja, pegaram o anátema e trouxeram para dentro da nação, para dentro das casas deles, para dentro do curral. Levaram a maldição para o seio de Israel. Por que eles fizeram isso? Irmãos, é fácil de pensar. É fácil de imaginar. Pegaram quantas ovelhas, quantos cordeiros, quantas vacas, quantos animais que são oferecidos no sacrifício, na expiação da culpa, do pecado, não é? Aquele que foi para a guerra tomou esses animais como despojo, colocaram dentro dos seus currais, né? De repente tinham 2 ovelhinhas, uma vaca, pecava, tinha que matar. Poxa, peraí, eu vou pegar aí 20 vacas para mim, 100 ovelhas aí no despojo. Inclusive, quando eu pecar, eu ofereço essas vacas, eu ofereço essa vaca, essa ovelha, não vai ter problema nenhum. Só que a Bíblia, né? E a gente pensa o que eles fizeram. Nada mais do que nada menos, eles pegaram todo o anátema e trouxeram para dentro da nação. Para dentro dos seus currais. Para dentro das suas casas. Aquilo que estava votado ou interdito, a maldição, trouxeram para dentro da nação. E a Bíblia fala, não é, que as guerras contra os filisteus, então aí foram sendo intensificadas. Perturbações que não paravam mais. Era guerra toda hora, Saul se desdobrando de um lado para outro, sendo, né? Depois veio o episódio de Golias que insultava Israel. Por quê? Por que tudo isso? Porque além deles quererem um rei para fazer as guerras, quando Deus estava reinando, o povo vivia em paz, eles queriam um rei para que julgassem e que fizessem as guerras deles, que eles não estavam mais em guerra. E aí Deus falou, olha, vocês querem guerra, então tomem guerra. E aí o que eles fizeram pior? Pegaram o anátema, trouxeram para dentro da nação, trouxeram para dentro da terra, trouxeram para dentro de Israel e não se deram conta que a maldição estava no meio deles. Trouxeram, perdoaram a Agag, o representante maior do que de tudo aquilo que era para ter sido destruído, perdoaram a Agag.
perdoar as ovelhas, perdoar as vacas, tudo aquilo que era muito bom, né, que podia ser oferecido para o sacrifício. Né? Eu tenho uma vaquinha, eu tiro leite, faço queijo, né, e dá para eu vender para o vizinho. Meu filho veio da guerra, agora ele veio com 15 vacas. Agora vai dar muito leite, dá para fazer coalhada, dá para fazer queijo. Vou vender para o vizinho, né? Porque não foram para a guerra, agora eu vou, economicamente a coisa vai andar para o meu lado. Só que trouxeram para dentro da nação o anátema, aquilo que era maldição para a nação de Israel. E a explicação disso tudo está nesse capítulo de número 15. Né? O Senhor, ele fala para Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Quero fazer uma consideração para você nesta noite. O nosso Brasil tem anátema dentro dele, tem maldição dentro dele. Tem coisas que acontecem que as pessoas acham que não tem nada a ver. Na última viagem que eu fiz para o Espírito Santo, ali pelo quilômetro 84, um bairrozinho chamado Ibitioca, ali em Campos, antes do oásis da parada dos ônibus, engarrafou ali, fiquei parado de 8h40 da noite até 9h40 da noite. 1 hora ali, parado. Um caminhão tombou, uma carreta tombou com refrigerante, cerveja, aqueles engradados, e saquearam a carreta. Ou seja, virou uma cultura que o caminhão que vira podem saquear a carga. E isso é um anátema dentro desta nação chamada Brasil. Na realidade, o saque da carga chama-se roubo. E isso virou, parece que uma coisa cultural. Não é. É roubo mesmo. Ah, mas aí tá no seguro, o seguro vai cobrir tudo, então eles vão lá e roubam, saqueiam a carga. E isso acontece por aí. Quando eu fiz aqui a obra na casa onde eu moro aqui, uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu lembro que virou uma carreta de tinta aqui, na Via Dutra, na altura aqui do município onde eu moro, virou uma carreta de tinta. Eram carros parando e pegando aquelas latas de 20 de tinta ali e pegando e botando dentro do carro. Agora que vai fazer a reforma da casa. E um veio tentar me vender. Né? Irmão, isso é anátema. Isso é uma maldição, isso é roubo. Né? Ah, mas aí eu vou vender barato. Né? A lata na época era R$89, né? São uns 11 anos atrás, ele queria me vender por 20. Não. Por quê? Porque saqueou a carga e ele ainda veio contando rindo. Por quê? Porque isso é um anátema dentro dessa nação. Parece que não é pecado, mas é. Ou seja, virou uma coisa cultural. Uma outra determinada vez eu viajei, pertinho da entrada para Bom Jesus de Itabapoana, virou lá um caminhão, o motorista se encostou lá e o pessoal saqueou. Só que o lugar era muito ermo, não tinha muitas pessoas. Então apareceu alguém de bicicleta, apareceu um homem com um Gol, pegando as caixas de chuchu, de cenoura, os pêssegos esmagaram, não deu para pegar, então estavam saqueando chuchu e cenoura. Né? E quando os carros, e aquele engarrafamento, quando os carros da minha frente viram que tinha pouca gente pegando, que o lugar era sem muito habitantes, não tinha muito habitantes, então os carros da minha frente começaram a ir para o acostamento, parar para também pegar as caixas de chuchu, cenoura e de outros legumes que tinham ali. Né? Como se aquilo ali fosse a coisa mais natural, pegar, saquear a carga, achando que aquilo é uma coisa normal, quando não é. Isso é um anátema que o nosso Brasil ele sofre. Né? Mas por que isso aconteceu, irmãos? A Bíblia, quando a gente lê esse capítulo 15 de 1 Samuel, nós pensamos no nosso Brasil com coisas que a gente ouve.
Ou seja, que a voz do povo é a voz de Deus, não é? Que a voz do povo, esse ditado, a voz do povo é a voz de Deus, e está na cara que não é. Deus, ele mandou Saul aniquilar Amaleque, né? E depois, quando Saul é repreendido por Samuel, no versículo de número 20 do capítulo 15, olha só o que ele fala. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Antes eu andei, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, não era o Deus de Saul, era o Deus de Samuel. Olha bem o que ele falou: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ou seja, parou de dar ouvido à voz do Senhor para dar ouvido à voz do povo, né? Parou de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do povo. A palavra de Deus, ela é muito forte, irmãos, porque a pessoa, né, Saul, ele foi tirado de uma tribo pequena, de uma tribo que tinha sido quase aniquilada. Era o menor, a família, o clã dele era pequeno, ele era um dos menores na casa do pai dele, né? E Deus, ele tirou Saul de lá dos afazeres dele para ele ser rei. E o que ele fez? Ele não obedeceu à voz do Senhor, né? Ele preferiu o quê? Ouvir a voz do povo. Ele preferiu dar ouvido à voz do povo, em vez de estar adorando ao Senhor, em vez de estar ouvindo ao Senhor. No versículo de número 24, do capítulo 15, Saul ainda falou assim para Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz, a voz do povo. Irmãos, o Senhor Jesus, ele foi claro. No Evangelho de João, ele fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me conhecem, e delas eu também sou conhecido, e elas conhecem a minha voz e me seguem. Mas não conhecem a voz do salteador, não conhecem a voz daquele que entra por outro lugar. A única voz que a gente precisa ouvir é a voz do Espírito Santo, é a voz do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala que há um grande número de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Então tem vozes de línguas estrangeiras, tem voz de língua estranha, tem voz de confusão, tem voz de divisão, tem voz de anarquia, tem voz para tudo que é gosto. Mas a única voz que nós precisamos ouvir é a voz do Senhor. É aquela voz, né, que a ovelha do Senhor conhece, é o Senhor. A unção que nós recebemos dele fica em nós, irmãos, né? Para que quando ele vier nós não sejamos confundidos na sua vinda, porque a unção que dele, do Senhor, nós recebemos, fica em nós e nos ensina todas estas coisas. E nós não vamos ser confundidos na vinda do Senhor. Então, nós conhecemos a voz do bom pastor. Nós reconhecemos a voz do bom pastor, a voz do Senhor Jesus. E esta é a voz que chama. Esta é a voz que as ovelhas dele dão crédito, que vão atrás dele, que o seguem, que procuram segui-lo. Porque o bom pastor, como ele disse, dá a vida pelas suas ovelhas.
Assim como o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Ele falou, olha, vós agora sois ovelhas do meu pasto. Eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho e que me convém congregar a estas. E haverá um só rebanho e um só pastor. Você, como ovelha do Senhor Jesus, entende a voz do bom pastor, conhece a voz do bom pastor, sabe quem ele é. Pastor, mas eu tenho dúvida. Não, a Bíblia fala que aqueles que são, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, nós conhecemos muito bem a voz do Senhor. O Senhor, quando Ele quer se comunicar com alguém, será que foi o Senhor? Deus, Ele não deixa ninguém em dúvida, não. Deus, Ele sabe até se comunicar com o ímpio, porque Ele é criador do ímpio, não é isso? Ele mesmo, quando o Egito foi atacado nas pragas que aconteceram no Egito, os servos de Faraó falaram assim, olha, isso aí é o dedo de Deus. Falou para Faraó, acho que foi na segunda praga. Depois, quando foi isso que na sétima praga que quebrou tudo, ele falou assim, os servos de Faraó falaram assim para Faraó, até quando este homem há de nos ser por laço? Deixa ir o povo, ainda não percebeu que o Egito está quebrado. Até os servos de Faraó entendiam que Moisés era homem de Deus. Na quinta praga, se eu não me engano, que mandou recolher os animais, os escravos para dentro, aqueles que eram dos servos de Faraó, que temiam ao Senhor, sabia que Moisés era homem de Deus, rapidinho eles botaram todo mundo guardado. Tanto os animais quanto os servos, os escravos. Mas aqueles que não temiam ao Senhor, a praga da Saraiva veio e acabou com o boi, acabou com tudo. Mas aqueles que querem dar crédito à voz do Senhor, sabem, reconhecem e sabem que é Deus. É isso. Deus, Ele sabe se comunicar com a sua criatura. Irmãos, muitas vezes nós crentes, né? Mas será que foi o Senhor? Claro que não foi Ele. Está pensando que Deus, Ele vai deixar você em confusão? Deus, Ele sabe muito bem se comunicar com você, porque foi Ele que te criou. Ele sabe se comunicar até com o ímpio, que foi Ele mesmo que criou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Sabe muito bem se comunicar conosco. E a voz que nós precisamos ouvir é a voz do Senhor. O Senhor Jesus, Ele falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Com toda essa reflexão de Samuel, o interdito, o anátema, do meio da nação brasileira, é isso? Pega as maldições e colocam para dentro desta nação. E o Brasil está vivendo esses momentos aí por causa disso. Quantos anátemas há no meio desse Brasil, né? Deus, Ele nos coloca como sacerdote para interceder, como atalaias para pregar, para interceder por essa nação chamada Brasil, a nossa nação, que tem tudo para ser abençoada e é também, mas também tem anátema no meio dela, e este anátema precisa ser tirado, precisa ser removido, não é? Esse Brasil precisa ser transformado. Os brasileiros que aqui dentro moram, que existem, que trabalham aqui, precisam ser alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia fala, né, o Senhor diz que estou à porta e bato. E o que precisa acontecer é você que me ouve, ouvir a voz do Senhor, na hora em que Ele bater, você abrir o coração para Ele, convidá-lo para entrar, e aí Ele entra e faz morada, ceia com você e você com Ele, e agora passa a ter um relacionamento a dois, você e Deus e você. É isso que o Senhor Jesus veio fazer na terra. Ele veio oferecer um sacrifício perfeito para cumprir a justiça de Deus. A lei estava enferma, como diz o apóstolo Paulo. Não tinha mais condição. Então
de tirar o pecado. Os animais inocentes, né, o sangue deles não tirava pecado, representava. Quando na realidade veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e foi oferecido sem mácula, sem defeito, sem pecado, foi oferecido na cruz do Calvário para que a minha culpa fosse expiada, para que a tua culpa fosse expiada, os nossos pecados perdoados. E agora nós pudéssemos nos achegar a Deus. Por que você não experimenta isso na tua vida? Pastor, mas o Brasil é assim mesmo? Não, não é assim mesmo não. Deus ele nos colocou, foi para fazer diferença. Foi para denunciar o pecado, foi para denunciar o anátema, foi para denunciar a maldição, o interdito que anda dentro dessa nação. Isso eu falei que é uma coisa pequena. E quantos outros anátemas há dentro desta nação? Quantos ídolos espalhados por aí? E a maldição vive campeando no meio desse Brasilzão, dessa terra chamada Brasil. Deus ele nos coloca como atalaia, para pregar, para falar, em tempo e fora dele, que ainda há solução para o Brasil. E esta solução pode começar por você. Como? Você abrindo o seu coração e se entregando para o Senhor Jesus. Fazer morada. Deixar o Senhor entrar. Você experimentar Deus em tua vida. A justiça que é pela fé, como diz o apóstolo Paulo. Como é que essa justiça? A justiça que é pela fé não é como a justiça do homem. Ela é completamente diferente. Aquele ladrão da cruz foi justificado pela fé. É num momento, é num átimo, é num instante ele é justificado. O Senhor perdoa os pecados. A justiça que é pelo homem não. Você matou 30 anos de cadeia, você vai cumprir. Mas a justiça que é pela fé não. Você aceitou Jesus, os teus pecados são perdoados. Porque a justiça que é pela fé é diferente do que é a justiça pela lei. É disso que eu estou falando. A justiça que é dos homens fala o seguinte. Olha lá, matou, roubou, pinotou, saiu de mulher no carnaval e agora vem dizer para cá que é crente. Essa é a justiça do homem. Mas a justiça que é pela fé é diferente. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ainda que os vossos pecados estejam como a escarlata, o Senhor coloca como a branca lã. Como o carmesim, o Senhor coloca como branco, porque são perdoados na hora. Porque você não abre agora o seu coração para o Senhor Jesus, para que Ele entre, faça morada, perdoe o seu pecado, te purifique, e escreva o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Por que não fazer isso? Nós estamos no meio de uma pandemia, muitas pessoas morrendo, e na realidade você precisa fazer um seguro de vida eterno, que é você mesmo que vai receber. Se acontecer alguma coisa com você, quem recebe é você, porque o Senhor Jesus, Ele garante que nós estaremos com Ele. Você não gostaria de aceitá-lo nesta noite? Aceitar o seu sacrifício? Você que está fora dos caminhos do Senhor, é o momento de se reconciliar. Eu estou lembrando de um sonho que minha esposa teve, acho que uns 2 ou 3 anos, e ela teve um sonho, né? E disse que, a respeito dos cantores, né? Muitos cantores, aqueles cantores que estavam louvando a Deus, ela via um grupinho pequeno reunido num centro de uma quadra, né? Via um pequeno grupo de cantores que louvavam realmente ao Senhor, que exaltavam ao Senhor, que o Senhor estava recebendo louvor. E ela via um pequeno número, bem pequeno mesmo, de cantores reunidos, né? No centro de uma quadra, né? De uma quadra esportiva. Aí ainda não tinha começado a pandemia, né? Não tinha começado a pandemia. E o que era para ser louvado ao Senhor é exaltação ao Senhor.
exultação ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. Tem muitos hinos que a gente canta aí, que de exultação ao Senhor, de glórias a Deus, não é nada. Pessoas cantando hinos aí, não convém falar aqui porque tem muita gente que vai ficar chateado, tá cantando para alguém voltar para não sei aonde, o outro porque você tem valor. Você está cantando para alguém, não é para Deus. E nesse sonho, a irmã Márcia via que os louvores eram para ser para o Senhor, louvado para o Senhor. E havia apenas um pequeno número de cantores que exaltavam o Senhor e que Deus estava assistindo, que estava recebendo este louvor. Eu quero falar isso para você nesta noite. Chegou agora a época de saber daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Você que está parado em casa, é hora de você regressar ao aprisco. E você que ainda não entrou, essa noite é noite aceitável, é noite de salvação. Não é? O texto que nós lemos de Saul, eu fiz questão de mostrar que tem anátema. E o grande problema de Saul foi parar de ouvir a voz, de dar crédito à voz de Deus para dar crédito à voz do povo. Você precisa dar ouvido à voz do Senhor. Parar de se preocupar com o que os outros vão pensar de você se você aceitar Jesus. E você precisa dar ouvido à voz do Senhor. Por que você não faz nesta noite, não sela um compromisso com o Senhor Jesus, aceitando-o como o teu único e suficiente Salvador? Você experimentará perdão de pecado, fardo que será deixado para trás, sentir-se-á leve, e então você poderá daqui para frente, um hino que eu gosto de cantar, então só será o que? Céu para mim, glória para mim, aquele hino do cantor cristão. Porque você não faça isso nesta noite? Porque você não faz isso nesta noite? Hoje é uma noite aceitável. Eu gostaria que você pensasse nisso, que você tomasse uma posição nesta noite, e que você se voltasse para o Senhor, porque os dias estão se findando e daqui a pouco ouvir-se-á um clamor. Aí vem o noivo sair ao encontro. E você precisa estar preparado para o encontro com o Senhor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, que vocês meditem nesta mensagem, que vocês meditem nesta reflexão, mas chegou a época, como diz o profeta Malaquias, chegou a época, vai chegar um tempo em que vocês verão a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor, e o tempo chegou. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.